cantar os parabéns à humanidade. É isso aí, meu caro ouvinte da Web Rádio TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então, hoje, sábado, 23 de 11 de 2024, começa mais um quadro dos Vamos Sabatinar, 74º quadro dos Vamos Sabatinar, por perguntas e respostas. Com essa equipe maravilhosa, que é o Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, Ângela Maria, do Recife, da Terrinha, Pernambuco, senhor Bonisval Galindo, aqui de Alagoinha, Pernambuco, eu, Madalena Matias, também de Alagoinha, Pernambuco, Orlando Almeida, que não está hoje, mas está presente, não é, Antônio? E da parte técnica, Sandra Santos, também de Alagoinha, Pernambuco. É isso aí, meu caro ouvinte. O programa Sintonia Racional é um programa de divulgação racional, o qual está ao alcance de todos, em especial aqueles que ainda não conhecem o livro Universo e Desencanto, no qual está contido conhecimento de cultura racional, ok? Então, vá no YouTube, no Facebook, acesse nosso canal Sintonia Racional. Curta, compartilhe, siga nossa página, ok? Então é isso aí, meus queridos. Para darmos início à primeira rodada de perguntas e respostas, eu convido o estudante de cultura racional, carioca, o senhor Antônio Santos. É com você, Antônio. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Madá. Orlando, que não está presente mais, está presente. Seu Bonisval, Sandra e Ângela. Não me esqueci de você, não. E Ângela também. E aos ouvintes e amigos da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Madá. O livro Universo e Desencanto fala do fim do mundo? É verdade. É verdade. O livro Universo em Desencanto, onde está contida a cultura racional, a nossa cultura natural, a cultura do mundo de nossa raça, ele fala a respeito de todos os assuntos conhecidos da humanidade, bem como de assuntos desconhecidos também da humanidade. E com relação especificamente ao fim do mundo, este assunto é importantíssimo. Por quê? Porque nós temos aqui na nossa cultura filosófica e científica uma área chamada de escatologia, que é a parte que trata do fim dos tempos, do fim dos mundos, ou melhor, do fim do mundo. E temos também todo um conhecimento religioso das seitas, doutrinas e das religiões, falando a respeito de um fim de mundo catastrófico, terrível, trágico, um juízo final onde as pessoas seriam expostas e ali seriam julgadas para dizerem: você fez o bem, então você tem direito a ir para a parte do bem, que seria o céu, e você fez o mal, então você vai para a parte do mal, que seria o inferno. Mas, minha gente, nada disso acontecerá. Por quê? Porque o fim do mundo não é bem o fim do mundo. É sim o fim de uma fase evolucional da natureza. E por ser o fim de uma fase evolucional, as pessoas fazem confusão achando que o que está acontecendo no mundo hoje, esse desequilíbrio moral, físico, financeiro, o desespero do ser humano, as guerras, a violência, o terror, todo mundo acha que isso, olha, isso aí já é o princípio do fim do mundo, isso já é Deus avisando que o fim do mundo está chegando. Não, minha gente, é o fim de uma fase. E no fim de uma fase,
sempre há grandes transtornos na humanidade. E o fim de uma fase é comparado e é parecido com o fim de mundo. Mas o fim de mundo verdadeiro, que a cultura racional traz ao conhecimento da humanidade, é um fim de mundo lindíssimo. É um fim de mundo belíssimo. Por quê? Porque o ser humano vai passar a se conhecer, vai saber de onde ele veio e para onde ele vai, e o que é que ele tem que fazer para ir para um mundo de pureza, limpeza e perfeição. O fim de mundo é um fim do mundo com o ser humano evoluindo, deixando de pensar e imaginar e passando a raciocinar. E com o raciocínio desenvolvido, o ser humano adquire o equilíbrio na sua vida. Equilíbrio moral, equilíbrio físico, equilíbrio financeiro. E o ser humano, com o raciocínio desenvolvido, vai desenvolver 4 partes supremas, que nós vamos falar delas daqui a pouco. 4 partes supremas, desconhecidas da ciência filosófica e científica e desconhecidas das seitas, doutrinas e religiões. O ser humano vai passar para uma classe superior de vida. Vai deixar de viver voltado para a matéria e vai viver voltado para o cosmos, para o alto, para cima. E o ser humano vai ter um fim de mundo onde existirá aqui na Terra, através do desenvolvimento do raciocínio, um verdadeiro paraíso racional. Porque o ser humano irá se desenvolver ao ponto tal que ele vai viver em paz, em harmonia, em concórdia, com a implantação do amor, da fraternidade e da concórdia universal pelo desenvolvimento do raciocínio. E aí sim virá o término da matéria e muito mais lá para frente a transformação deste nosso universo, desta nossa galáxia, para o estado natural dela, que é também de racional, puro, limpo e perfeito. E tudo isso a humanidade vai conhecer através das páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto, onde está contida a cultura racional, a cultura do mundo de nossa raça, porque o ser humano é de origem e de raça racional. Madá, é com você. Muito bem, Antônio. Então, agora eu convido a Ângela para darmos continuidade. Ângela, minha querida, seja bem-vinda, bom dia. Saudações racionais, querida equipe. Saudações racionais, queridos amigos que nos acompanham, queridos estudantes que aqui estão conosco, não estudantes, né? Então, sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Racional, né? De Sintonia Racional lá pelo YouTube. Vamos lá, Madá? Vejo muitas pessoas sofrendo com ansiedade, com medo, entristecidos. A cultura racional fala sobre este assunto? Eita, que pergunta, né? É fato. Muitas pessoas, né? Entristecidas, ansiosas, né? Mente em curto. O que diz a cultura racional? Quando nós chegamos lá no livro, né? A gente começa a compreender que existe uma força superior que comanda todo o universo. Tudo que nós conhecemos e o que nós ainda vamos conhecer. Isso está sendo revelado na cultura racional. Mas há um livro, do 8º do Histórico, que ele deixa muito claro. O autor do livro, ele diz: para as pessoas que estão sofrendo, o que se deve fazer de imediato? E ele é muito claro, ele é muito direto, é brilhante. Ele diz: primeiramente, mentalize Deus. Gente, olha a grandiosidade da cultura racional. Está sofrendo? Existe uma causa, existe. Mas a quem recorrer? A quem buscar?
Então a gente vai buscar a força superior do universo. E essa força superior que aqui muitos de nós aprendemos a palavra Deus, né? Em cultura racional, nós vamos aprender um pouco mais. Então, a ansiedade, né? A tristeza, as angústias, né? Fazem parte desse cenário aqui, desse segundo mundo. E aí, tudo isso vai passar. Por quê? Porque tudo aqui nesse mundo passa. Passa o bem, passa o mal. Passam as horas de alegrias e também passam as horas de angústia, de ansiedade. Mas existem duas energias aí, dando curto na mente humana. E agora é que elas estão mais aceleradas nesse processo desse curto, que são as energias eletromagnéticas. Então, por isso que nós estamos vendo mais pessoas ansiosas, né? E tanta ansiedade que chega a ter falta de ar. Culminando em precisar de um atendimento emergencial, né? Para acalmar. A gente vê aí as pessoas que trabalham na área da saúde, percebem o quanto tem aumentado o número de pessoas ansiosas. Não estão vivendo aqui o presente, está todo mundo lá na frente com ansiedade e algo assim, sabe? Impressionante. Por quê? Porque a natureza mudou de fase e as energias que alimentavam a nossa mente e do nosso pensamento, elas estão enfraquecidas. Então, elas estão fazendo com que a gente fique sem rumo, tudo ansiando. É um desespero coletivo. Mas, meus caros, a energia que equilibra tudo isso já está aqui conosco. E ela está, pela natureza, sendo trazida para todos nós. E quem tem o livro Universo dos Encantos sabe de que energia eu estou falando. É energia racional, da nossa verdadeira natureza. Natureza racional. Não natureza aqui, não a natureza humana, a natureza superior, de seres, de energias puras, limpas e perfeitas. E aí o estudante de cultura racional, ele começa a ser equilibrado. Então você que está aí, muito ansioso, muito entristecido, angustiado, né? Vem conhecer o Universo dos Encantos. Não é seita, não é doutrina, não é religião. Pode continuar aí na sua religião, tranquilo, né? Tem essa doutrina? Continua, tá tranquilo. Cultura racional não é contra nada nem ninguém. Cultura racional é cultura, é conhecimento. Quem não quer conhecer como ficar equilibrado, como ter paz. Sabe aquela paz de espírito, tanto falada? Em cultura racional você vai encontrar. Mas para isso, é preciso conhecer. E nós estudamos a cultura racional, nós estamos dizendo, conheça o livro Universo em Desencanto. Conheça o livro da nossa origem. Então, a gente vai adquirir essa tranquilidade, esse equilíbrio, saindo desse campo de curto-circuito, de ansiedade, de tristeza, de angústia, né? Esse choque energético que nos deixa com a mente pegando fogo. Tem pessoas que a mente está tudo pegando fogo, que dá uma dor de cabeça, que fica desesperado. Meus caros, para todo problema uma solução. E a maior dela já está aqui conosco. Se conhecer. Então, desenvolva o seu raciocínio, conhecendo o livro de cultura racional, Universo dos Encantos. É com você, Mara. É verdade, Ângela, é verdade. Agora eu convido o senhor Bonisval para continuarmos. Então, senhor Bonis, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, caros ouvintes, nossos audientes, nesse prestígio. Então, bom dia a todos. Como a educação pode promover a cultura racional?
essa educação é uma educação que nós tivemos e temos ainda atualmente, a educação material. E ela não pode promover a cultura racional, porque ela não conhece a cultura racional ainda. Então, a cultura racional, por si só, é quem se promove, porque os estudantes da cultura racional estão realmente divulgando. Mas essa educação que nós tivemos ainda é uma educação ainda muito primária, dos colégios, que foram muito boas, né, para ir preparando o ser humano. Mas ela não vai promover a cultura racional, porque ela não conhece a cultura racional. Então, só quem conhece a cultura racional é quem está em condição de promover, ou seja, de divulgar a cultura racional, de difundir esse conhecimento. Então, é preciso que os professores, os gestores dos colégios, abram sua mente e aceitem a cultura racional penetrar nos colégios. Para isso, também é preciso que seja editada leis, ou seja, leis no Congresso Nacional, mas para isso é no futuro, que a humanidade, eu acho que ainda está muito... não está ainda em condição ainda. Então, quando chega a hora propícia, a hora certa, a natureza vai designar as leis para que seja divulgado em colégio e ser editado nos outros colégios de faculdade. Então, a cultura racional é isso aí. Se promover, só os estudantes podem fazer isso. É isso aí. Por a fase do pensamento ter terminado, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. O enfraquecimento do pensamento causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro, a falência moral, física e financeira, a liquidação moral, física e financeira. Só procurei viver em paz feito criança, mas só encontrei a nulidade da esperança. Hoje a flor verdade em meu jardim desabrochou, sorriu pra mim, exalou. É isso aí. É isso aí, meus queridos ouvintes. A música é tão linda que eu gostaria de ouvir mais. Então, acabamos de ouvir mais um trecho de uma das maravilhosas mensagens do Senhor Manuel Jacinto Coelho, né? O racional superior da Terra, né? O aparelho racional, o racional superior. E essa mensagem é direcionada a toda a humanidade. Mensagens importantíssimas, né? Então, meus queridos, e mais uma música em seguida, uma música, né? Que fala sempre das coisas boas da cultura racional. Então, agora eu convido o Antônio para darmos início à segunda rodada. Alguns livros que falam da mente humana. Então, a cultura racional traz algo novo referente ao assunto? Sim, Madalena. Sim, traz sim. Sim, para vocês e para todos os ouvintes da Rádio e TV Brasil Difusora de Alagoinha. A cultura racional, ela é um conhecimento inédito, desconhecido da humanidade. Por quê? Por ser um conhecimento vindo diretamente da nossa origem, do mundo de nossa origem, o que até agora
a humanidade desconhecia. E por ser um conhecimento inédito, traz inúmeras inovações, principalmente em relação à mente humana ou ao cérebro humano, porque a ciência sempre constatou que existe no cérebro do ser humano uma parte que a ciência não sabia até agora para que servia essa parte. Tá? Como diz aí, e é difundido nos conhecimentos filosóficos e científicos, a frase conhecida mundialmente de que o ser humano só desenvolveu 10% da sua capacidade, do seu cérebro. E a cultura racional vem esclarecer à humanidade que a mente humana, o cérebro humano, é vinculado a 3 energias, que são a energia elétrica, responsável pelo pensamento, a energia magnética, responsável, pela imaginação, e a terceira energia, que é a energia racional, que até então era desconhecida da humanidade. A parte elétrica e magnética do cérebro é conhecida como a parte animal, a nossa parte animal, que se desenvolveu, evoluiu, progrediu e nos trouxe toda essa base de preparação de conhecimento filosófico científico para que a gente pudesse ascender, transcender e alcançar a parte racional do cérebro, porque o cérebro tem a parte racional, a mente humana tem a parte racional. E esta parte racional está localizada numa glândula chamada de glândula pineal, que é conhecida aqui por nós como a alma da vida, a alma do corpo, o terceiro olho. Mas o que seria, ou o que é racionalmente a definição desta glândula pineal, desta parte racional do cérebro? Ali, minha gente, nesta glândula, está contida o centro da alta sensibilidade racional, como se fosse uma antena receptora de forças extracósmicas, de forças que não estão aqui no nosso campo de energia elétrica e magnética. Então, essa parte da alta sensibilidade racional começa agora o seu desenvolvimento, os seus primeiros passos, em razão da mudança de fase que houve na natureza, um salto gigantesco na evolução do ser humano. Por quê? Porque o ser humano vai conhecer e vai desenvolver 4 faculdades supremas e desconhecidas da humanidade, residindo aí a novidade na parte da mente humana. E quais partes são essas? A primeira parte é o desenvolvimento do raciocínio do ser humano. Tudo isso feito pela energia racional, uma energia pura, limpa e perfeita e desconhecida da humanidade, que só agora chegou ao conhecimento da humanidade. Essa energia está contida nas páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto. E o ser humano, lendo e estudando o livro Universo em Desencanto, está em contato diário com essa energia. E ela vai desenvolver, primeiramente, o raciocínio. O ser humano, com o raciocínio desenvolvido, vai adquirir o equilíbrio perfeito, se tornará uma pessoa consciente e positiva, e equilibrada, moral, física e financeiramente. Esta é a primeira parte, mas tem mais 3. Tem ainda o desenvolvimento da vidência racional, que o ser humano nunca ouviu falar nisso. O que é essa vidência racional? É o ser humano enxergar o seu próprio natural. É o ser humano enxergar e ver as energias. É enxergar e ver além da matéria.
Tudo isso, minuciosamente, é explicado na cultura racional. A terceira parte de novidade que a cultura racional traz para a mente humana e para o cérebro humano é o desenvolvimento do aparelho racional. Porque nós estamos na fase de aparelho racional. E, na condição de aparelho racional, o ser humano vai se ligar à energia racional. E este aparelho racional, que é uma das partes da glândula pineal, vamos dizer assim, desta novidade que a cultura racional nos traz, este aparelho ligado na energia racional, a energia racional é uma energia espacial. Ela está em todos os cantos do universo, em todos os lugares do universo. E este aparelho ligado à energia racional transitará no espaço com toda a segurança e com toda a naturalidade. Aí vocês vão me perguntar, mas como assim, Antônio? Ora, o ser humano estará aqui, como eu estou aqui no Rio de Janeiro, e estará aonde ele quiser, através do trânsito no espaço. Ele não precisará de aviões, de veículos de transporte, porque ele se transportará energeticamente por todo o universo. E a quarta parte que a cultura racional traz da novidade para o cérebro do ser humano é a energia que está materializada na glândula pineal em forma de uma máquina chamada de máquina do raciocínio. Esta energia é um habitante do mundo racional, um ser puro, limpo e perfeito que saiu de lá do mundo racional pela liberdade, por livre e espontânea vontade, e está aqui materializado em forma de máquina do raciocínio. Com o desenvolvimento racional, ele se desmaterializa. E se desmaterializando, ele está pronto para voltar ao seu estado natural, tomando a sua forma corpórea original, que é um corpo de energia racional, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, e volta para o mundo racional, porque ele não é daqui, ele está aqui materializado em forma de máquina do raciocínio, preso às algemas da matéria. E com o conhecimento de cultura racional, ele se liberta e liga a pessoa, deixa a pessoa, que é esse aparelho que sou eu que estou aqui vos falando, deixa a pessoa ligada na energia racional. Então, tudo isso é de uma beleza, é de uma lindeza incomensurável. E tudo isso, minha gente, está ao alcance de todos, todo e qualquer ser humano, seja ele branco, preto, amarelo, vermelho, rico, pobre. Todo ser humano é de origem racional e todo ser humano possui essas quatro partes às quais eu me referi, e todo ser humano tem a possibilidade de se desenvolver racionalmente e alcançar todas essas glórias que eu vos falei. É isso, Madá. Muito bem, Antônio. Que maravilhas. Agora eu convido Ângela para prosseguirmos. Ocultismo, ciência, filosofias, religiões. A humanidade sempre buscou explicar fenômenos paranormais. Que nos diz o conhecimento de cultura racional sobre tais fenômenos? Fenômenos paranormais, olha aí. Olha a pergunta que nos chega, né? Fenômenos paranormais. Pois é, a gente vê aí que no advento da internet, né? São muitos vídeos, são muitas pessoas abordando tal assunto, né? Os fenômenos paranormais, uns que conseguem explicações, outros tantos não. O livro Universos e Canto, ele fala que houve uma época muito
muito lá atrás, a época dos sábios, em que várias pessoas, né, começaram a ter o que eles chamaram na época de ataques, né? Então, eles não sabiam explicar o que é que aquelas pessoas estavam tendo. Aquelas pessoas começavam a falar coisas, se jogar no chão e se debater. Então, tinha uma série de situações que os sábios da época pararam e disseram: o que é isso? O que é que está acontecendo? E aí o livro nos revela que eles uniram, né, várias dessas pessoas no mesmo local e começaram a estudar para ver o que era aquilo. Até que alguém teve uma ideia. Talvez isso aí seja espírito de pessoas falecidas, né, da família que estão aqui falando, alguma coisa assim. E aí eles começaram a abordar aí esse assunto, dando início aí à chamada paranormalidade. Então, a cultura racional ela nos revela, meus caros, que existem outras formas de vidas, fora essa que nós conhecemos aqui na matéria. Existe, sim, né, habitantes de outras paragens que convivem conosco aqui. Tanto para o bem, quanto para o mal. É fato. E a cultura racional deixou isso muito claro, sem mistificações. Existe, né, aí nesse campo entre o Sol e a Terra, o que é chamado de espíritos. E aí ele vai explicar quem são, como foram formados. Assim como explica como nós somos formados, o autor da obra Universo Desencanto também explica como foram formados os espíritos, como foi formado tudo que nós conhecemos aqui e mais além, né? Vai provar e comprovar a existência do mundo superior, mundo de origem que deu causa a esse, vai provar e comprovar um outro mundo, que ele chama de astral superior, né? E vai dizer que quem convive conosco aqui no astral inferior. Sim, nós estamos no astral inferior. Nós estamos aqui abaixo do que tem muito, muito lá em cima, além do Sol e muito além ainda. Então, a cultura racional ela vai explicando, né, de uma forma muito clara, de uma forma provada e comprovada, como e por que acontece alguns fenômenos aqui que a ciência não consegue explicar, que algumas religiões, seitas ou doutrinas não conseguem explicar, e complementar aquilo que já conseguem explicar. Porque nós nunca estivemos aqui sozinhos. E se a gente for buscar aí na história humana, a gente vai ver que o homem deixou vestígio de como ele começou a se contactar com o que ele não conhece, o desconhecido. Não é? Então, a cultura racional, sim, ela explica, né, tais fenômenos, sem mistificação, né, provado e comprovado. Mas aí é preciso e necessário fazer um estudo meticuloso, muita atenção ao que está sendo dito dentro de cada livro Universo Desencanto, porque é uma obra cultural, é uma obra transcendental. Então ele vai dizer que ninguém sabia dizer por que éramos assim, né? Porque somos assim, né? A vida é um mistério, né? A vida é um enigma, né? Um fenômeno finito tras finito. E ele sai revelando tudo isso claramente. E aí a gente adentra num conhecimento extraordinário. Portanto, desenvolva o raciocínio, lembre e relembre o universo em desencanto. É com você, Madá. É isso aí, Ângela. Agora convido o senhor Borisval para responder a próxima pergunta. A ciência contribui para o desenvolvimento da cultura nacional? Não. A ciência não contribui. A ciência contribuiu para a lapidação do ser humano. Aí houve a contribuição da ciência. Porque a natureza ela vem preparando a humanidade para um plano superior. E a ciência é materialista, ela não conseguiu desvendar esses mistérios. Então, ela não ajudou.
ela ajudou a lapidar, a preparar o ser humano para uma fase superior que ia chegar. Esse é um trabalho da natureza, com as ciências, as filosofias, e todo esse processo que existe de lapidação foi o meio necessário que a natureza encontrou para que o ser humano evoluísse, saísse da classe de bicho, de monstro, de selvagem para civilizar. Então foi um preparo. E com a civilização, a humanidade já estava mais preparada para conseguir a paz nacional. Aí a fase chegou, porque a humanidade já estava mais preparada. Então a ciência foi muito boa para lapidar. Aí sim, ciência, filosofia, como diz, todos esses meios que estão aqui, foi um processo natural da natureza para preparar o ser humano para que ele não tivesse condição de absorver conhecimentos superiores, extracórpicos, transcendental, chegar à Terra e absorver e desenvolver a particularidade que tem lá em cima, que é o raciocínio, como foi falado aqui. Raciocínio é a partícula de Deus. Somos filhos de Deus e somos irmãos de Deus, como sempre se falou. Que o irmão de Deus é assim, que tem raciocínio. Esse raciocínio é uma centelha divina que falta ser desenvolvido. Vamos, gente, estudar a cultura racional para desenvolver esse material, essa energia que está materializada em forma de mais um raciocínio. Para ter condição de botar o seu verdadeiro estado na cor. É isso aí, né, gente? Livro representando cultura racional. É isso aí, meus queridos ouvintes, meus queridos internautas, né, e todos nós que venham a nos acompanhar. Então, hoje, sábado 23 de 11 de 2024, concluímos mais um programa Bom Dia Racional. E agora vamos às considerações finais. É com você, Antônio. É isso aí, minha gente. É preciso que a humanidade conheça que nós estamos numa fase de transição para um momento maior do ser humano, para a evolução maior do ser humano, desenvolvendo essas 4 potencialidades da mente humana, às quais eu me referi anteriormente. Então, é por isso que nós dizemos sempre aqui, pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. E raciocinando, evoluirmos e voltarmos para o nosso estado natural de puro, limpo e perfeito. Uma ótima semana para todos os conferencistas, uma ótima semana para os nossos ouvintes da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Madá. É com você, né, Júlia? Deixando aqui os agradecimentos com todos, né, que estão aqui conosco, que nos acompanham, né, e que vão continuar a nos acompanhar em outras redes sociais. Bom fim de semana a todos e, para quem não conhece, fica o convite: Cultura Racional, a cultura da natureza. É com você, Mara. Senhor Sebones. Pois é, minha gente, também queremos agradecer, nossa gratidão a todos vocês que nos ajudam, os nossos colegas estudantes e também os caros ouvintes, audiência, internautas que nos estão prestigiando com sua audiência. Então, muito obrigado a todos, feliz sábado, tudo de bom e salve a todos. Bom dia. É isso aí, meus queridos ouvintes, internautas, mais um final de programa Bom Dia Racional. Salve a todos, Antônio, um abraço, sejam, tenham um final de semana maravilhoso, né? Tempo curtíssimo. Salve, salve, um abraço a todos e gratidão, gente. Parece ser coisa natural, a evolução do bem e do mal. O mundo gira e no mundo eu girei, nas idas e vindas me encontrei.
racional.